Eu comecei a minha vida, tipo, sozinho na minha vida, morar sozinho, viver sozinho com 16 anos, 16 para 17 anos, muito jovem. Com 14 anos de idade não é pra fazer isso, tá, gente? Mas com 14, 15 anos de idade eu tinha Chevette Turbo no Brasil, fazia racha de rua na madrugada, porque eu já morava por conta, então não tinha que dar muita satisfação pra ninguém, entendeu? E a tua decisão de vir para os Estados Unidos, como é que foi isso? A gente chegou aqui em 17, tá? Em abril de 2017. E aí, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Cláudio, beleza? Beleza. Então, primeiro quero agradecer por você ter me recebido aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a tua carreira aqui de oficina e dizer que é um prazer estar aqui com você. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, já foi um tempo atrás, né? Foi em 2021. Eu já fiquei impressionado naquela época, aí agora que eu voltei, a oficina está maior ainda, então você está crescendo a cada dia, isso é muito legal. É impressionante a gente poder acompanhar e ver que pessoas que estão trabalhando mesmo fora do Brasil, que é o seu caso, que estamos aqui nos Estados Unidos, você está crescendo e progredindo aqui. Essa é uma coisa que as pessoas com certeza têm muita curiosidade em saber e ver como que é essa trajetória, né? Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que você veio parar nesse ramo de oficina, como é que foi essa busca e como é que você chegou até aí? Legal. Não, primeiro, também quero dizer que é uma honra estar podendo participar do podcast. É o meu primeiro, então se a gente gaguejar, se a gente der uma tropeçada aí, não liga não, que a gente também não tem experiência com isso. Eu costumo dizer que o meu negócio é arrumar carro. É isso mesmo, né? O negócio é arrumar carro. Mas vamos lá. Eu não vou resumir tanto, eu quero poder compartilhar legal. Depois a gente, se você precisar, achar que tem que cortar um pouquinho lá, fica à vontade. Legal. Que eu falo bastante. Carro pra mim foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que meu primeiro contato com carro, assim, eu devia ter uns 12 anos, alguma coisa assim. Aquele, né, famosa história assim de roubar o carro do pai para ir dar uma volta na quadra, pedir para lavar e era só para tirar da garagem e pôr na calçada, vocês davam volta 5 quarteirão e o pai já ficava desesperado, porque 12, 13 anos, né, não tinha nem tamanho para ficar atrás do volante ali. Nossa. Então assim, sempre fui apaixonado por carro, sempre gostei. No Brasil, a minha formação, eu trabalhei muito na indústria. Então, a minha formação, eu comecei estudando parte de informática. Quando eu conheci automatização, me apaixonei. E, desde então, eu sempre procurei aprender mais sobre robótica, sobre eletrônica, automação. E acabei trabalhando muitos anos na indústria. Trabalhei na área de petróleo, né, Petrobras, no Brasil. Não era concursado, era terceirizado. Trabalhei na área de ferro e aço, trabalhei papel e celulose, então assim, sempre fazendo linha de produção, mexendo com automatização de processos e tal, e isso sempre me ajudou a entender as grandezas, né? Pressão, vazão, temperatura e tal, e o carro, como eu gostava muito disso, o carro era meu hobby, entendeu? Então assim, eu já dei um pulo grande aí, né? Porque dos 12... Eu comecei a minha vida, tipo, sozinho na minha vida, morar sozinho, viver sozinho com 16 anos. 16 para 17 anos, muito jovem. Então, assim, foi uma situação particular na minha vida. Eu acabei indo morar sozinho. Então, com 16 anos, eu tinha um quartinho, tinha uma kitnetzinha, já corria atrás e tal. E para trabalhar na indústria, você tem que ser maior. Então, eu trabalhava externamente, em laboratórios, fazendo calibração de instrumentos e tal. Quando eu fiz 18 anos, eu já entrei para a Petrobras para trabalhar dentro da unidade. Por que eu estou falando tudo isso?
porque eu queria achar uma maneira de pagar as coisas do meu carro, de comprar as coisas do meu carro, entendeu? Então eu tinha com 14 anos de idade, não é para fazer isso, tá, gente? Mas com 14, 15 anos de idade eu tinha Chevette Turbo no Brasil, fazia racha de rua na madrugada, porque eu já morava por conta, então não tinha que dar muita satisfação para ninguém, entendeu? Acho que era isso, 14, 15 anos, 16 eu já estava no meu quartinho lá morando sozinho. E com essa idade você já estava mexendo nos carros? Já estava mexendo, a gente turbinava carro na garagem de casa, desmontava, montava, estragava, depois tinha que pagar para alguém arrumar, até ir aprendendo, né? E quando você estava no Brasil, você chegou a trabalhar já no setor automotivo ou não? Não, só hobby, só fazendo... mas eu era aquele rato de oficina, assim. Legal. Então eu sempre tive amigos que tinham oficina, que até hoje tem oficina, então assim, você saía do trabalho e ia pra oficina. E aí ficava ali, aí tinha alguém trabalhando num carro, de repente você estava arrumando o carro de um cliente da oficina e fazendo alguma coisa assim, porque gosto, entendeu? É uma paixão mesmo. Uma paixão. É diferente, é difícil de explicar. Entendi. E também eu aí assim, passou-se os anos, construí minha família, né, bem cedo assim, eu fui pai bem cedo e tal, acho que com 20 para 21 já tinha 2 filhos já. E aí eu dei um tempo em questão de corrida, em questão de montar carro para correr e tal, e fui investir mais na família e também na minha profissão, né. Então assim, no Brasil eu nunca tive oficina, e nunca ofereci um serviço de manutenção para ninguém em troca de dinheiro. Era tudo na amizade, na camaradagem, para aprender e para se ajudar. Arrumava o carro da esposa da minha namorada na época, os parentes, isso e aquilo, amigos e tal, e sempre estava envolvido com isso. Então assim, eu sempre gostei de carro, sempre fui apaixonado por isso, mas como eu também gosto muito da automação, automatização robótica, essa linha assim, e eu tinha um emprego bom nessa área industrial, né, eu, né, falando, vou ganhar dinheiro aqui e gastar ali. Né, tem que ter um equilíbrio, né? Não, com certeza. Eu cheguei a ter, assim, carro de corrida só para pista, aí um carro de corrida para rua, que podia andar na rua, o outro não era legalizado para andar na rua, então eu cheguei a ter umas coisas bem loucas assim, guardado na garagem para poder usar, sabe? E a tua decisão de vir para os Estados Unidos, como é que foi isso? Então... Em que ano que foi? Como é que... 2015, mas a gente chegou aqui em 17, tá? Em abril de 2017. 2015, mais ou menos, eu já... Bom, a economia no Brasil é muito volátil, né? E aí a gente estava enfrentando, na indústria principalmente, estava enfrentando assim, alguns problemas que, por conta de algumas coisas que estavam acontecendo nos governos, a indústria estava perdendo muitos contratos. Ao invés de estar aumentando contratos, aumentando projetos para fazer novas refinarias ou novas unidades de ferro e aço ou papel e celulose, tava só todo mundo enxugando, né, para segurar o dinheiro. E aí, como eu nunca fui uma empresa muito grande, eu cheguei até a minha empresa, ter lá 5, 6 funcionários, mas a gente, quando é os menorzinhos, é os primeiros que eles vão cortando os contratos, né? Sim. Então, cortou o contrato na Petrobras, cortou o contrato na Ferro e Aço, cortou o contrato na Papel e Celulose, falei, tem que arrumar uma coisa para fazer fora disso. Fui trabalhar com outras coisas, entrei na sociedade, numa adega com um amigo, trabalhei alguns anos lá. E daí, mas quando deu bem essa baixa assim nos trabalhos, né, e não foi só eu tenho vários amigos que, bem dizer, perderam tudo que construíram assim para poder se manter, né, tipo, tá ali até as coisas politicamente melhorar e tal, e poder voltar para o mercado. E aí eu tomei uma decisão com a minha esposa de a gente tentar algo fora, então foi mais ou menos 2015 ali. 2015. A minha esposa já tinha o inglês. Eu confesso que eu saí do 2º grau sem saber o que era o verbo to be. E eu sempre falei assim, eu não vou usar isso aqui nunca. Por mais que eu trabalhava na indústria, às vezes tinha os gringos, né, que a gente chama, tinha o pessoal dos Estados Unidos, ou até mesmo o pessoal de outros lugares que falavam inglês na indústria. E assim, eu me virava muito pouquinho, aí quando precisava chamava o intérprete, porque as empresas sempre forneciam intérprete, mas daí eu não tinha o inglês. Então, a ideia inicial era Canadá, porque a minha esposa tinha o inglês. E só que ela não tinha as graduações que precisava. Eu tinha as graduações, mas não tinha o idioma, então ficou um impasse. E aí o plano B foi os Estados Unidos, porque a minha esposa estava fazendo o Pathway. E aí ela conseguiu boas notas para vir concluir a faculdade aqui.
E aí que beleza, então tá, então já que você tá fazendo, já tá tudo certo, a gente tá com essa vontade. Foi 2 anos de projeto. Certo. Porque a gente começou mais ou menos em 15, 17, em abril de 17 a gente desembarcou aqui, direto em Utah, não fomos para lugar nenhum. Ficaram aqui sempre. Foi por isso que a gente decidiu vir para cá. Foi basicamente isso. Tem toda aquela, né? Todo mundo vai falar assim de procurar algo melhor, procurar um sonho diferente, qualidade de vida melhor para a família e tal. Tudo isso também, mas o que pesou bastante foi que a economia lá deu uma pesada muito, principalmente na minha parte, que era industrial, entendeu? Então a gente decidiu tentar e estamos aí, desde 2017. E nesse ano você já começou quando chegou em 2017, você já começou com a oficina ou Não. começou primeiro trabalhando com alguém? Como que você fez? Na verdade, assim, eu cheguei, mais uma vez, eu não sabia falar inglês. Né? Eu cheguei aqui, a minha esposa fala super bem inglês, já falava super bem, e eu não falava nada de inglês. E cheguei e aí vamos procurar alguma coisa para fazer, né? Primeiro serviço que eu trabalhei aqui foi instalando câmera de segurança. Legal. Mais uma vez, a eletrônica, né, que a gente vinha estudando e vinha praticando lá e tal. Eu conheci um brasileiro que tem uma pequena companhia de sistema de segurança, e ele estava com dificuldades, problema de queda de tensão em longa distância e tal. Eu falei, cara, isso é fácil de resolver. Vamos comprar isso e vamos resolver. Aí eu fiz um para ele, fiz 2, tipo assim, empreendimentos, e aí acabou que eu fiquei trabalhando com ele, acho que, 6, 7 meses, e tive alguns problemas, tá? Não, assim, até triste dizer, mas nem todos os brasileiros que estão aqui jogam limpo, jogam honesto, entendeu? Entendi. Tive alguns problemas e aí eu tive que sair desse lugar, dessa empresa. E um dia eu tava olhando assim no Facebook e vi lá uma vaga de mecânico, procura-se mecânico. Eu falei, caramba, mecânico. Eu arrumo um monte de coisa, acho que vai dar, né? Aí fiz um teste nessa oficina, trabalhei 1 ano mais ou menos de mecânica. Aí então que oficialmente, vamos dizer assim, se eu cheguei em 17, eu comecei em 18 a trabalhar oficialmente de mecânico. Certo. Fui adquirindo minhas ferramentas, que aqui é uma coisa bem diferente, né? O mecânico tem que ter as suas ferramentas. São poucas as coisas que a oficina fornece. Então quer dizer que cada mecânico tem a sua caixa e suas ferramentas. Isso. Então quando ele vem trabalhar aqui, por exemplo, ele já tem que trazer a sua ferramenta. Deve ser, é assim que deve ser. Eu sou uma pessoa muito coração, assim, tipo, meu coração mole, então assim, se principalmente se for um brasileiro que vem aqui para trabalhar com a gente, ele não tem ferramenta, fala, não se preocupa não, isso não vai ser um problema. Eu tenho várias ferramentas, eu tenho, tipo assim, dentro desses 5 anos mais ou menos, eu acumulei bastante ferramental e muita coisa eu fui comprando, comprei de uma marca, aí um jogo de chave, comprei dessa marca, aí depois eu comprei uma marca melhor, aí depois eu comprei de uma marca melhor, então eu acabo tendo 3 jogos de chave. Aí tá tudo guardadinho aqui em cima, se chega, por exemplo, nesse momento a gente está passando por isso. Tem um mecânico trabalhando com a gente, ele não tem todas as ferramentas, aí eu já peguei o que ele não tinha, já coloquei na caixa dele e falei, não vai ser esse o problema, vamos trabalhar, assim que você puder, você vai adquirindo as suas próprias ferramentas. Legal. Mas via de regra não é assim que funciona, tá? Normalmente, se você chegar numa oficina e falar assim, eu quero trabalhar, mas eu não tenho ferramenta, ele fala assim, não dá. Porque o pessoal não gosta muito de emprestar ferramenta. Ferramenta, assim que eu falo, eu não estou me referindo tipo a um torquímetro, né? Não estou me referindo a um jacaré, né? Um negócio assim. É aquela ferramenta que está na sua caixa. Ali, a caixa de ferramentas. Depois a gente pode até mostrar a minha caixa ali, que é uma boa referência pra você ter uma noção. Legal. Todo tipo, jogo de chave, de boca, chave de fenda, alicate, jogo de chave Allen, Torx, martelo, marreta, martelo de borracha, tipo assim, é o básico do básico isso, entendeu? É o que você tem. Então, quando você foi trabalhar nessa primeira empresa que você viu a vaga, você já comprou outras ferramentas e foi para lá? Aí é legal entrar nesse assunto, porque o que aconteceu? Mais uma vez, tá? Brasileiro aqui às vezes dá uma pisada de bola. Chegamos, 2017 precisava de um carro. Certo? Aqui não se faz nada sem carro. Sim. Você não consegue. Se você falar que você vai no posto de gasolina ali na esquina de a pé,
você já deu errado já, porque é longe, entendeu? Tudo é longe. Tudo é longe. E ainda mais agora, no inverno, que é muito frio, né? Então, comprei uma minivan da Kia. Também entrei num grupo de brasileiros lá e falei assim, pessoal, tô procurando um carro para comprar, acabei de chegar. Nunca façam isso, se alguém chegar aqui, nunca faça isso, tá? Nossa, mas eu fui tratado super bem por umas 50 pessoas diferentes para vender carro para mim, sabe? E aí eu olhei alguns carros, tal, olhei uma minivan e falei, essa aqui é legal, bom para família, né? Eu já 2 filhos e tal. E comprei o carro na promessa que estava tudo certo. E eu nem sabia que, pelo menos, o Utah é um dos estados, né, que ainda tem a emissão, que você faz o controle de poluentes. Então, se o carro não tiver apto a passar no teste contra de controle de poluentes, o carro não é licenciado, não é autorizado a ser registrado e licenciado. Você pode até comprar o carro, transferir para o seu nome, fazer seguro, mas você não vai poder andar com o carro. Não pode rodar, porque senão... Não pode rodar, que se pegar é pátio. E eu vejo que toda hora tem a polícia ali atrás da aqui galera, a polícia né? sai de buraco surge do além. Surge do nada os policiais aqui. E aí, assim, o cara me garantiu, o brasileiro que me vendeu o carro me garantiu, falou, não, tá tudo certo, você vai se incomodar, esse é o carro perfeito para sua família e tal, beleza? Comprei. Mais uma vez, ninguém vem para cá com dinheiro sobrando, né? Sempre vem contadinho. Comprei o carro, fui para casa, aí 2, 3 dias depois fui no Detran, que aqui chama DMV, né? Para fazer a transferência, aí fiquei sabendo desse documento. Não, você tem que ter um documento assim. E lembrando, eu não falava nada de inglês, era tudo assim, eu traduzia uma palavra, botava no celular, aí eu pedia para a pessoa escrever aqui, eu lia, eu entendia mais ou menos e tal. E aí descobri que precisava fazer esse teste de poluentes, né? E o carro não passava, porque o catalisador estava danificado. Caramba. E o catalisador é muito caro, né? É uma coisa cara de se arrumar. Ainda é, até hoje é bem caro de se arrumar catalisador. Então, por conta disso, muitas pessoas se desfazem dos carros velhos e baratinho. Eu não comprei um carro de $10 mil, não. Eu comprei um carro de $1.000, $1.500, carro baratinho. Então, numa situação dessa que o cara tem um carro de $1.500, às vezes, para trocar um catalisador é $1.500. Então, o que ele faz? Ele queima o carro, ele vende. E aí foi o que aconteceu comigo. Ele vendeu para mim, acho que paguei $1.500, um carro $1.700. E o carro não passava na emissão. Puxa. E aí eu falei, putz, eu vou ter que arrumar esse carro. E aí o que eu comecei a fazer? Eu estacionava o carro na frente a gente tinha alugado um Airbnb, um basement, né? Um porão de uma casa que é muito comum, né? Pra quem não conhece, mas basement é como se fosse um apartamento completinho, só que ele fica meio que subterrâneo, né? No porão da casa. E a gente tinha alugado um apartamento, eu pedi autorização pro dono, falei, ó, posso estacionar o carro na rua porque eu vou ter que arrumar esse carro? E comecei a mexer, desmontava isso, desmontava. Até então eu não sabia que era catalisador, só sabia que o carro não passava na emissão. Aí tive que comprar um scannerzinho para poder ler os códigos e começar a estudar os códigos, entender. Falei, putz, isso e aquilo, e vai. Até eu conseguir descobrir e eu arrumei o carro. Isso se passou bem umas 3 semanas. Aí eu arrumei o carro. Quando eu arrumei o carro, um vizinho viu. E aí ele falou, você arrumou o carro da minha filha? Arrumei, mas no favor, na amizade. E aí a gente fez amizade com outros brasileiros que também estavam acabando de chegar, né? Aquele pessoal ali com aquela vibe de estamos chegando junto e tal. Compraram o carro também com problema e eu arrumei também arrumei o outro. Quando eu vi, eu tava arrumando o carro pra galera. Legal. Entendeu? E aí assim, tipo... Mas até então eu não estava trabalhando como mecânico. Eu estava. Aí você, né, por isso justifica eu já ter ferramentas quando eu fui decidir trabalhar para essa oficina. Quando eu cheguei lá, eu já tinha bastante ferramenta. Nada de marca famosa. Entendeu? Porque é bem importante citar isso aqui, que assim, tipo, existe essa. Não é um preconceito, mas existe essa distinção. Porque assim, aqui tem várias companhias que você pode ir, você compra ferramentas à vontade, ferramentas boas, mas são ferramentas baratinhas, tudo China. E aí tem o que é fabricado nos Estados Unidos, marcas conceituadas e tal, que aí, tipo assim,
entre os mecânicos é mais ou menos assim, se você é um cara sério, um mecânico profissional, você vai investir em ferramenta profissional, ferramenta séria. Se você é um mecânico de final de semana, você vai ter as ferramentinhas que você compra no Walmart, que você compra na Autopeça, entendeu? Que funciona igual. Mas a hora que você põe... A qualidade mesmo... A hora que você põe aqui no dia a dia, essas ferramentas vai quebrando, vai se estragando, não aguenta, entendeu? Entendi. É a ferramentinha que eu chamo que é faça você mesmo, né? Entendi. O famoso faça você mesmo. E então, mas quando eu fui para essa oficina, eu já tinha essas ferramentinhas faça você mesmo e com o tempo fui trocando, né? Até hoje eu tenho essas ferramentas guardadas. E eu fui trocando, comprando marcas melhores e marcas melhores para ter mais garantia e tal. Então, sim, a resposta, toda essa volta foi para dizer que justificar o porquê que eu já tinha algumas ferramentas quando eu fui trabalhar nessa oficina. Pô, legal. E aí eu trabalhava durante o dia nessa oficina, e à noite, final de semana, comecei a arrumar uns carros para amigos, assim, né? Amigo do amigo. E passou-se um ano, eu recebi uma oferta para trabalhar com outro lugar, outra oficina, fui para essa outra oficina, aí eu já estava bem mais estruturado de ferramental, bem mais estruturado mesmo. Que eu basicamente era assim, o que eu ganhava era para pagar as contas de casa e o que sobrava eu comprava uma ferramenta. Literalmente era isso, tipo, guardava um pouquinho, mas ferramenta. Eu pus na minha cabeça, eu preciso ter ferramenta. Preciso ter um scanner. Ah, mas o mecânico normalmente ele não precisa ter o seu próprio scanner, que é uma ferramenta da oficina, mas eu já queria ter o meu. Então eu sempre tive essa visão, assim, entendeu? E já se equipando. Exatamente. Muito bom. Exatamente. E depois de um tempo, quando eu percebi, tipo, eu já tinha 4 carros na frente de casa esperando para ser arrumado. A cidade já começou a reclamar. Aí eu tive que arrumar uma portinha para poder trabalhar depois do horário, finais de semana. Entendeu? Então, mais ou menos aí que eu engrenei na mecânica aqui. Legal. E como é que foi abrir a empresa? É muito difícil, muito complicado? É mais simples que no Brasil? Nossa, super simples. Como é que é? Em quanto tempo você abriu essa empresa? A documentação mesmo. Olha, para você formatar a empresa, abrir ela, em questão de 3 dias, 4 dias está pronto. Caramba, já tá. Se você quiser fazer tudo por conta, você pode fazer e sai quase de graça. Tipo, você vai pagar taxas. Entendi. Como a gente não sabia como fazer ainda, hoje eu já sei. Se eu precisar abrir uma empresa, eu abro por conta. Entendeu? E o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter um contador para abrir a sua empresa. Você precisa ter um contador pelo menos uma vez por ano para fazer o seu fechamento. Então você não precisa pagar um contador todo mês. Mensalmente, não. Oh, que legal. Quando você é pequeno. Sim. A hora que o negócio começa a tomar uma devida proporção, eu recomendo ter um contador para você não perder o controle das coisas. Entendi. Entendeu? E aí o contador ele entra como um custo fixo seu, né? Você vai pagar um contador. Legal. Mas não é uma obrigação, não é um negócio igual no Brasil, né? Eu tive empresas no Brasil, você tem que ter um contador. Senão você não consegue nem assinar os documentos, fazer nada. E aquela questão de, no Brasil, quando você abre uma oficina, tem a licença do meio ambiente, esse tipo de coisa. Como que funciona aqui? Então tá, vou voltar um pouquinho para a gente poder eu explicar isso. Então, quando eu entrei nessa primeira oficina, trabalhei em torno de um ano, saí, entrei na outra oficina, aí trabalhei menos. Trabalhei, sei lá, uns 9 meses, 8 meses, veio o Covid. Me mandaram embora, porque não estava bem ruim, né? Tava todo mundo fechando, né? Sim. Nesse momento, eu já estava com bastante cliente e eu já tinha uma portinha, eu chamo de portinha porque era literalmente uma garagem, tinha um elevador e um carro no elevador e um carro do lado do elevador, era o que cabia. Tá? E aí quando eu recebi a notificação, fica em casa essa semana porque vamos segurar. Aí na outra semana, fica em casa. Falei, não tem problema, porque eu tenho bastante serviço na minha oficininha. Não tinha nem nome, né? Me conheciam pelo meu nome mesmo, não tinha um nome oficina. Foi. Também tomou uma proporção legal, bastante carro, bastante cliente. Falei, putz, vou dar mais um passo. E aí, durante o Covid, em 2020, em abril de 20, na verdade foi assim, ali nos 3 primeiros meses de 2020, que o Covid estava estourando, eu estava procurando um ponto para alugar. E aí foi onde eu achei esse aqui, bem na virada de março, abril, eu achei esse ponto aqui e comecei a oficina. Até então eu não tinha documentação. Tipo, não estava documentada a oficina, não tinha empresa aberta, não tinha nada. Quando eu vim para cá, que aí eu falei, pô, é um espaço melhor, quero fazer as coisas bem certinho para não ter problema e tal. Aí eu fui atrás disso. E nessa época a gente encontrou um contador para nos ajudar. Foi depois que eu descobri que eu poderia ter feito tudo por conta. Até então eu não sabia. Mas
ele fez toda a documentação pra gente, que eu te falei, é super rápido. Vamos por assim, questão de uma semana, no máximo, a gente tava, ó, tá tudo certo, pode abrir conta no banco com o nome da empresa, pode... você tem que ter algumas licenças estaduais e federais. Sim. Então, estadual é as mais tranquilinhas de conseguir, a federal é para justificar você contratar funcionário, você ter, tipo assim, a autorização para você ter funcionários, para você contratar e você ter benefícios e ter seguros e tal. Então, também nada muito complexo, mas a federal é que demora um pouquinho mais para você conseguir, questão de um mês, assim. A estadual é bem rápido. A federal não é nem todo mundo que pega essas autorizações federais, porque às vezes a pessoa não vai ter funcionário. Ela vai trabalhar só ela. Ah, entendi. Entendeu? Aí não precisa. Ou ela e mais um ajudante que não vai contratar, vai fazer como se fosse um prestador de serviço, né? Então, nem é todo mundo que pega. A gente tem aqui. Feito isso, aí normal, você chama os bombeiros para vir fazer inspeção, chama a cidade para vir fazer inspeção, né? Então, e também tem aí os bombeiros que avaliam essa situação de produtos inflamáveis, resíduos. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui atrás um tanque de óleo velho. Certo. Esse é o meu vilão aqui na oficina, a única coisa. É o meu vilão, esse tanque de óleo velho. Se ele fosse pro lado de fora da oficina, eu pagaria menos a taxa anual seria mais barata. Entendi. Mas como eu tenho que pôr ele dentro da oficina porque o proprietário não permite que eu tenha nada pro lado de fora, né, aí contratual, aí as minhas taxas são um pouquinho maiores. Aí então, vem a prefeitura fazer a primeira inspeção, depois vem os bombeiros, a prefeitura que eu falei é a cidade, né? Sim, sim. Vem os bombeiros, e os bombeiros, basicamente, eles cuidam de toda essa parte de resíduos e tal, entendeu? Eles cuidam mais geralzão, assim. Também não é nada muito complexo, não. É um negócio, tipo assim, liga lá, ó, abri a empresa, preciso de uma visita de vocês para conseguir a licença. Digamos assim, que o governo não fica colocando empecilho para você. Olha, para não mentir para você, a gente teve uma situação aqui com a prefeitura da região. Lembrando, tá? A gente está em Utah, nos Estados Unidos, no estado de Utah. E o estado de Utah, ele é composto por várias cidadezinhas. Sim. Né? Que no Brasil seriam vários bairros. Sim. Só que a diferença é que cada bairro desse tem a sua lei, suas regras. Né? Não é um negócio que o estado tem uma lei e todo bairro aceita aquilo ali. Então, por exemplo, em Utah, tinha algumas regras, por exemplo, eu tenho um latão de lixo grandão, aqueles que o caminhão leva assim, sabe? Que ele descarrega assim automaticamente. E esse latão de lixo ele não pode ser visto da rua. É uma regra de Utah, de West Valley, da cidade onde é a oficina. Então eu tive que mudar a posição dele. Então assim, a gente teve umas incomodaçõezinhas, mas eu em parte eu entendo eles que é para manter a ordem. Sim. Eles têm que manter a ordem, entendeu? Sim. West Valley é uma cidade que está crescendo muito, tanto comercialmente como residencialmente. Então, se eles não cuidar agora, depois cresce e vira uma bagunça. Então eu entendo bem isso. Mas de resto, nunca tivemos um problema assim grande de a cidade vir atrapalhar ou se tornar um problema. Legal. Nunca tivemos. Tem uma coisa nova, que foi novo pelo menos para mim, assim, a gente tem que fazer aqui, eu pago impostos sobre tudo que eu tenho na oficina. Então, todo ano eu tenho que relacionar tudo que eu tenho na oficina, cadeira, tripé, elevador, o banquinho ali para subir, tudo. Você tem que fazer uma lista com tudo. Você vem de um canto da oficina, tudo bem, pessoal? Até o outro canto da oficina e você faz uma lista gigantesca com tudo. Esse ano foi o primeiro ano que eu recebi uma auditoria, que veio alguém aqui ver se era verdade aquilo que a gente estava escrevendo ali. E aí você põe os valores que você compra. Eu comprei por tanto. Não importa se é usado, se é novo, comprei por tanto. E aí existe uma matemática para fazer a depreciação. Então, no decorrer dos anos, vai fazendo a depreciação. Sim. Então, assim, tipo, o que eu comprei há 5 anos atrás já depreciou, já não vale a mesma coisa. Então, existe uma regra para você fazer a depreciação. Somando todo esse valor, se você passar de você entra em tabelas, igual declaração de imposto de renda. Se você tiver entre 10 e 20 mil, você paga tanto de imposto. Se você tiver de 20 a 30, você paga tanto. Se tiver menos de 10 é isento, né? Um exemplo assim, né? Os números não são esses, tá? São diferentes, mas é para ter uma ideia. Então todo ano eu tenho que fazer isso, eu tenho que relacionar tudo. Então a gente já tem a lista principal, a gente vai acrescentando tudo que eu vou comprando. E é assim, chave de boca, alicate,
tudo, não é mais ou menos, é tudo. E além desse imposto, qual outro tipo de imposto você paga aqui? Eu pago, então esse chama imposto sobre propriedade, tá? Não sobre o imóvel, tá? Quem paga o imposto sobre o que é meu. O equipamento. Que eles chamam de property tax, o que é meu, o que é propriedade minha. Certo. O prédio, aí é o dono do prédio que paga os impostos dele, né? Sim. Aí tem o sales tax. Na verdade, esse não é uma coisa que eu pago. Eu coleto ele. Então aqui, né, nos Estados Unidos, quando a gente chegou, é aquela famosa brincadeira. Você vê lá assim, R$9,99. Né? Você tem $10 no bolso, você não consegue comprar aquele negócio de R$9,99, porque tem os tax. Você só vai descobrir o valor do tax depois que você comprar. Aí o vendedor fala, deu R$10,55, um exemplo, né? Aí você tem que ter os R$10,55. Então é a mesma coisa na oficina. Toda invoice, toda a nota fiscal que eu emito, ela tem o valor do serviço. E aí no final dela, bem no final dela, é incidido o imposto. West Valley cobra 7,5% ou 7,75%, eu não lembro. É menos de 8% sobre nota emitida. Sobre nota emitida. Peça e serviço. Peça e serviço. 7,5%, 7,75%, eu não lembro agora, eu tenho que olhar ali. Mas o nosso software é configurado já com isso. Então ele já faz sozinho a matemática. E aí eu recolho esse valor. E eu posso repassar ele para o Estado trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Legal. Eu não recomendo ficar anualmente com esse dinheiro, que ele some. Então, trimestralmente, a gente repassa para o Estado. Então, ele fica guardadinho numa poupança. Então, todo final de mês eu faço o fechamento do mês, a gente olha lá, deu o faturamento e tal, e o próprio software fala, você recolheu X valor de tax, que é esse tax, essa taxa, né, é o imposto sobre aquela invoice, aquela nota fiscal que eu emiti. Peças e serviços que estão ali. Peças e serviços. Então, lembrando, né, vamos assim, a autopeça, quando me vende a peça, ela não cobra tax. Ela não cobra essa taxa. Por quê? Eu não sou o consumidor final. Entendi. Pô, que legal. Entendeu? Então, ela é assim, o fabricante fez a peça, certo? Ele vendeu para o distribuidor, para o subdistribuidor, não tem taxa. O subdistribuidor vendeu para a autopeça, não tem taxa. A autopeça vendeu para a oficina, não tem taxa. A oficina vendeu para o consumidor final, o dono do carro, aquele cara que vai usar. Aí tem taxa. Então, lembrando, não é taxa, mais taxa, mais taxa, mais taxa, mais taxa. É taxa no final, é só para quem vai consumir. Entendeu? Não, mano, esse é o melhor dos mundos. Não, é perfeito, é justo. É justo porque você não vai multiplicando o valor, você não vai incrementando o valor da peça. Certo? Quem vai consumir, quem vai usar a peça, que é o consumidor final, ele que paga a taxa. E tem uma outra situação ainda. Eu, como oficina, se eu faço um serviço para um dono de loja de carro, ele não é o consumidor final, concorda? Sim. Ele, por mais que ele é o dono do carro, quando ele vender o carro, vai gerar uma taxa. Então, quando eu vendo para o dono da loja de carro, eu não cobro o tax dele. Entendeu? Caramba, é muito Não é legal. cobrado o tax. Aí, quando ele vender o carro para alguém, aí o valor do carro gera um tax para... Que vai estar incluído tudo. Porque ele vai ter que fazer... Aí ele faz a matemática dele lá para dizer, esse carro me custa tanto. Então, eu levei... O carro me custava 10, mas eu levei para a oficina para arrumar, gastei 1.000, agora o carro me custa 1.000, então eu vou vender por 15, então tenho 3 de lucro, mas em cima dos 15 tem a taxa para o cliente pagar. Um exemplo, né? Entendi. Eu acho isso muito justo, porque eu tinha negócio no Brasil e, por exemplo, se eu comprasse uma carga de um produto de Minas Gerais, eu pagava uma taxa para ele transitar em Minas. Sim. Aí eu pagava uma taxa para ele transitar em São Paulo. Aí eu pagava outra taxa para ele transitar no Paraná, que eu sou de Curitiba. Então era 3 taxas em cima do mesmo produto. Então quando ele chegava na minha mão que eu tinha que vender para o consumidor final, ele já estava super taxado. Entendeu? E aqui não tem isso. Aqui é o consumidor final que paga. Intermediários não pagam taxas. É uma maravilha trabalhar legal. Assim, e é justo. Não, mais do que justo, entendeu? Muito bom. Uma outra coisa aqui que é muito legal para declaração de imposto de renda, que eu acho assim, é muito diferente do Brasil. No Brasil, vamos supor, eu lembro do meu contador falando isso para mim. É uma orientação que o meu contador me deu. Ele falou, Alexandre, você vai fazer 5 vendas no dia, você vai emitir 3 notas e 2 não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, se você emitir as 5, você não vai, você vai durar 6 meses, você vai fechar.
Falei, mas eu tô sonegando. Ele falou assim, ou é isso ou você vai fechar sua adega. Porque a matemática não fecha. Por que eu tô dizendo isso? No Brasil, independente se você teve lucro ou não, você paga impostos por aquilo que você vendeu. Aqui é diferente. O fechamento anual é assim, eu vendi, vamos supor, eu vendi 150 mil, mas para eu poder vender 150 mil no ano, me custou 140 mil. Entendi. Então você paga lucro de 10 mil. Você paga as suas taxas vão ser em cima do seu lucro. Em cima do 10 mil. Deu 10 mil e não da sua venda. Nossa, não, é outra coisa. Não, é justo. Porque assim, eu achava muito injusto que eu tinha períodos que eu tava, putz, não tá indo bem, tá negativando e tal, e o imposto não tá nem aí, tem que pagar igual. Mas não faz sentido, eu tô tendo prejuízo, não tô tendo lucro. E ainda a peça, o produto, né, já vinha sendo taxado até chegar em mim. Quando eu vendia, era taxado de volta. Que daí eu tinha que pagar imposto sobre a nota emitida. E aí ainda no final, às vezes, não dá um lucro exorbitante. Porque você vendia $500 mil, mas dava 50 mil de lucro no ano. Um exemplo, né? Não, você tinha que pagar imposto sobre $500 mil. Não fecha. Aqui não, você paga imposto sobre o seu lucro. Isso eu acho muito justo, entendeu? Porque se eu fechar o ano e eu empatar, eu não preciso pagar imposto nenhum. Se eu perder, eu não preciso pagar imposto nenhum. Entendeu? É óbvio, você tem que jogar limpo, ser honesto com aquilo que foi o seu custo, para você não cair numa auditoria, né? Não pode ficar inventando coisa. Mas toda a documentação da oficina tá tudo certinho, legal. Eu chego no final do ano, eu entrego pro contador e eu já vou fazendo o acompanhamento mensal, eu já sei, ó, deu tantos por cento de lucro anual, ou meio que empatou, entendeu? E tudo, eu acho extremamente injusto, entendeu? Porque você está pagando sobre o que você ganhou e não sobre o que você movimentou. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, você falou ali de peças, uma coisa que eu acho que é legal aqui, que eu aprendi até com você mesmo, da outra vez que a gente conversou, sobre como é que você compra as peças, como é que você verifica qual é a peça para o carro que você vai aplicar aquela peça. Como que você faz? É tudo através do software, né? Isso. Hoje a gente tem 2 softwares na oficina. Eu pago uma licença. Não tem problema, eu posso falar valor? Claro. Eu pago uma licença. Como eu sou um cliente antigo dessa empresa, já tem tipo 5... Antigo assim, pode dizer, né? Tem 5 anos que eu estou usando ela, então eles não ajustaram o meu valor. Mas eu pago em torno de $300, já com tudo, para essas 2 licenças. Certo. Uma é uma licença de gerenciamento, que é o software que me permite fazer o cadastro do cliente, gerenciar toda a oficina, questão de lucros, de percas, de estoque de peças que eu tenho aqui, algumas coisas eu estoco só a parte de fluidos, filtros, para poder agilizar o processo, essas coisas assim. Então eu tenho esse software, que é um software de gerenciamento, e eu tenho um software que ele é para auxiliar o mecânico no reparo. Certo. Tá? Então esse software o de reparo, normalmente eu tenho 1 ou 2 computadores espalhados pela oficina, logado 24 horas. O mecânico, se ele precisar descobrir assim, qual é o torque desse parafuso. Então, pelo número do chassi do carro ou pela placa do carro, o software encontra o carro. E aí, vai do mecânico saber operar o software também. Não é muito difícil, é simples, mas vai do mecânico querer entender isso. E aí ele consegue saber processos. Tipo assim, eu preciso tirar a bomba d'água do DeLorean ou do Subaru. Quanto tempo demora? O software diz, é 1.3 horas para fazer. Quem que determina esse tempo e quem que fornece essa informação para o software? O fabricante. Certo. Então, o fabricante do carro, foi convencionado isso há bastante tempo atrás, o fabricante do carro, ele determina, esse serviço é um serviço de 1.8 horas ou de 2.5 horas. A partir disso, o mecânico, com esse software de reparo, consegue ter uma noção, eu preciso fazer esse serviço em 1.2 horas ou 2.2 horas, que é o que a oficina vai cobrar do cliente. E se ele tiver dúvidas, o processo está aqui, com figuras, com imagens e bem descritos os passos, é muito bom, o software é muito bom.
Beleza, aí no final, eu preciso saber o torque desse parafuso da bomba d'água. O software te dá o torque. Se tiver um procedimento de... Tem casos que a gente pega procedimento de torque e daí remoção e retorque, né? Que às vezes que é o que a peça pede, foi projetado dessa forma. O carro europeu tem isso. Às vezes você tem que apertar, soltar e apertar de volta, que é o que ele quer. Beleza, então eu tenho essa licença e o de gerenciamento. O meu software de gerenciamento, ele é interligado com quase todas as autopeças e warehouse, distribuidores dos Estados Unidos. Então, assim, aqui na região da oficina, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho acho que 5 grandes fornecedores. Certo. Tá? Além das autopeças, tá? Das grandes marcas de autopeças. Então, eu cadastro no meu software, tem lá uma maneira de você vincular o meu software com esse fornecedor, e aí eu consigo, inclusive, ver o estoque dele. Muito bom, hein? Então, assim, eu preciso de uma bomba d'água para esse carro. Você entra no software, o software já busca para você e fala assim, tal fornecedor tem 5 em estoque, mas não é da marca que eu quero da Gates, que é uma marca melhorzinha. Esse aqui não tem, tem, mas está fora do estado. Entendi. Tem que ordenar e aí 2, 3 dias para chegar. Entendi. Aí você vai administrando para você saber a pressa do cliente. Às vezes cliente que pode esperar um pouquinho mais, você espera pela peça que ele quer. E aí você vai conversando com o cliente, entendeu? Eu vi que isso é muito legal porque é bem simples a forma de fazer a cotação e pedir as peças. No Brasil, infelizmente, é bem complicado porque eu vejo muitas oficinas perdem muito tempo com isso. Tem que ficar ligando para várias distribuidoras, fico mandando, na verdade eles usam muito o WhatsApp para pegar orçamento e tal, e aí decidir para onde, de quem eles vão comprar. Então eu vejo que hoje ainda isso é uma coisa bem difícil para as oficinas lá no Brasil. E aqui é uma coisa que eu vi que é muito mais fácil. É prático. Porque a indústria de autopeças, eles se conversam e conseguiram fazer isso junto com o pessoal de software. Exato. E isso ainda é uma barreira lá no Brasil. E aqui já é muito mais simples isso. Eu vou te dizer assim, a impressão que eu tenho, você pode me corrigir, porque bem ou mal a gente já está fora do Brasil tem um bom tempo, né? Mas a impressão que eu tenho, e baseado na cultura brasileira, muitas das vezes as pessoas querem ocultar informações para ter a exclusividade. Exato. Certo? E aonde você dificulta o crescimento geral. Exatamente. Ele mesmo podia crescer, mas, eu tenho, mas tá aqui, tá guardado no meu bolso. Você quer, é só comigo, entendeu? Aqui não. Como a competitividade aqui é livre, né? É aberta, é assim um negócio escancarado, a competitividade entre as marcas, entre as companhias. Para que se torne mais fácil da pessoa tomar uma decisão, por que não unificar o negócio? Exato, não, melhor coisa. Entendeu? Isso já foi uma discussão que a gente já teve várias vezes. Eu já conversei com o pessoal de autopeças e outras distribuidoras sobre esse assunto, mas ainda existe esse medo, eles sempre estão dificultando. Mas é cultural. É cultural, uma coisa lá do Brasil. Eu vou dar um exemplo para você. Um dos segmentos que a gente tem é a parte de performance, né? E aí eu trabalho com... como é que eu vou dizer? Calibração de motores de alta potência. Tá? Alta, média e baixa potência, mas calibração de motores. Então, assim, basicamente, aquilo que o engenheiro lá na fábrica da Toyota ou na fábrica da Volkswagen põe um motor lá na ferramenta de teste, no dinamômetro de teste, fica calibrando o motor, testa isso, testa aquilo e tal, a gente faz aqui na Haas também. A gente não tem todo o recurso que ele tem, mas a gente faz com o recurso que a gente tem, que é muito bom, por sinal. Quando eu peço ajuda para algumas pessoas no Brasil, para algumas coisas que eu não sei fazer, se é uma pessoa que está no mesmo nível que você ou um pouquinho abaixo que você, ele não te passa. Se é uma pessoa que já estourou no mercado, que é reconhecida, ele te passa. Porque essa pessoa já virou a chave. Entendi. Entendeu? Infelizmente isso é cultural. Então, assim, tipo, até esses dias teve um amigo meu que falou assim, a pessoa que não quer dividir informação é porque ela não atingiu o ápice dela ainda. Ela acha que para ela atingir o ápice dela, ela precisa segurar a informação. Entendeu? Como se aquilo não deixasse progredir as coisas. Exatamente. Né? Se só ele tivesse o domínio daquilo. Exatamente. O que não é. Mas é cultural isso aí, não tem jeito. Aqui acontece isso. Quando chega, tem gente.
vou dar um exemplo, assim, voltando um pouco para trás. Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, tinha gente querendo cobrar para ensinar a gente a abrir conta no banco. Nossa. Uma coisa básica. Uma coisa simples. básica. Você vai no banco abrir uma conta. Não, mas veja bem, eu vou te levar no melhor banco. Aquela agência tem uma gerente que é amiga minha, que não sei o que vai fazer. Não, é só para ganhar dinheiro. Entendeu? A pessoa detém um conhecimento que você ainda não tem, Exato. pronto, é um motivo para te cobrar. Para te cobrar. E assim, eu penso totalmente diferente, porque eu já consegui virar essa chave. Se eu tenho um conhecimento que você não tem por que eu segurar ele para mim. A informação. Eu vou compartilhar. É o que eu faço com os meus mecânicos aqui e tal. Quantas vezes eu peguei o meu mecânico, os mecânicos, e falei assim: ó, tá aqui esse módulo para calibrar esse carro. Faz. Se der errado, eu te ajudo, mas faz. Vai na dúvida, vai me perguntando e tenta aprender. Não fica no arroz com feijão, vai expandindo, vai abrindo a mente, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você, em 2020, você abriu a tua empresa. Isso. E era só você. Não, eu tinha uma pessoa comigo. Uma pessoa com você. Isso. Hoje a tua equipe está em quantas pessoas? Somos em 5. Olha aí, ó. Somos em 5. Legal, já. Existe os altos e baixos, entra e sai de funcionário, Normal, aquela coisa, normal. mas Isso somos em 5. é uma rotatividade do mercado, né? Agora me fala um pouquinho sobre essa DeLorean aí que está atrás de você aí, que acho que a galera fica curioso para saber sobre ela, né? Cara, esse aqui é assim, bom, eu sempre fui uma pessoa que tentei estabelecer metas meio elevadas, assim. Nunca me contentei com o básico, entendeu? Desde o Brasil, desde moleque, assim. Então, voltando lá para daí eu entrar nessa história aqui, eu tinha uma graduação na área industrial do Brasil, que eu fui o 98º do Brasil, tipo, tinha menos de 100 pessoas no Brasil inteiro que tinha essa classificação que eu tinha. Porque quando eu descobri que aquela classificação podia me abrir portas, eu falei, é isso que eu quero, eu vou atrás dela. Então, essa qualificação. Então, eu sempre pensei grande. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, antes mesmo de montar a oficina, não tinha nada. Eu só trabalhava, tipo, ali instalando câmeras e tal, que me abriu a mente também, algumas coisas. Mas eu lembro que eu fiz contato com o dono de uma companhia chamada Fueltech, que é uma companhia do Rio Grande do Sul, que hoje domina a América do Sul inteira, e a América do Norte também, está muito forte, que é essa companhia que faz esses módulos para carros de alta performance. Tá? Legal. Fueltech, se você falar em qualquer lugar do Brasil, todo mundo sabe o que é Fueltech. É quase impossível não saber o que é Fueltech. Então é um módulo que gerencia motor, transmissão, e é altamente customizável para justamente performance, ou o que você quiser. Então hoje, por exemplo, eu tenho esse carro com Fueltech, eu tenho essa caminhonete com Fueltech, que foi tudo a gente que montou. Esse carro de corrida do Diego Ig que está aparecendo aqui é com Fueltech, não fomos nós que instalamos, mas é com Fueltech. Tem uma Hayabusa Turbo ali atrás com Fueltech, o meu carro de corrida que está aqui atrás, tudo Fueltech. Quando eu cheguei, eu já conhecia o dono desde o Brasil, mas assim, nunca tive uma intimidade com ele, e eu liguei como quem não quer nada. Falei, tô aqui, tô em Utah, vou montar minha oficina, não tinha nada. Vou montar minha oficina e quero ser representante de vocês aqui em Utah. Ah, não, beleza, monta a sua oficina que a gente vai conversar. Montei a oficina, liguei de volta, abriu a porta. Vamos começar? Ah, beleza, compra um produto assim e tal, faz uma instalação que a gente vai começar. Fiz a instalação, liguei de volta. Até chegou o ponto que a gente estabeleceu uma amizade, onde o cara confiou em mim e construiu o carro dele. Então, o dono desse carro é o dono da Fueltech, que é o Anderson. E a gente pensou assim, por que não sair da casinha, né? Em vez de fazer um carro convencional, um carro é só restaurar ele original, vamos fazer um negócio diferente. Então esse carro é um DeLorean 1982, que a gente montou com transmissão de Porsche e motor de Ferrari. A gente acabou de voltar do SEMA, tem um mês que a gente estava expondo no SEMA. SEMA, para quem não sabe, é o maior car show do mundo, que acontece uma vez por ano em Vegas. E foi, assim, repercussão total. O carro foi sucesso lá, né? Foi sucesso, chamou muita atenção mesmo. Então, assim, eu lembro de, lá em 2017, por aí, eu pegando o telefone e falando assim, não, um dia eu vou
ser representante, um dia eu vou ser reconhecido por instalar, por calibrar e tal. Não sou o melhor, eu assumo, estou aprendendo bastante ainda, tem muita coisa para aprender, mas é como eu estou hoje e estou pensando daqui 5 anos aonde eu quero estar. Exato. E eu mentalizo isso para materializar isso. Perfeito. E não perder esse foco, entendeu? Não, muito bom. Então é um carro que a gente construiu, desmontamos, tem 2 vídeos de quase 3 horas cada vídeo no YouTube sobre esse carro. Então, depois eu posso até te mandar o link, você põe lá, o pessoal vai ver lá. E é muito legal, conta a história do carro, desde que a gente buscou o carro, trouxe pra cá, desmontou o carro inteiro, reconstruiu o carro. Tá aqui, faltam uns detalhezinhos agora pra gente muito entregar. Legal, muito legal. Esse carro é icônico, todo mundo conhece, todo mundo adora, principalmente por causa do filme, né? Então, é uma história legal, hein? Não, é muito legal. É muito legal. Assim, tipo, às vezes eu paro pra pensar e falo assim, caramba, são só 5 anos de oficina, porque a gente sabe que às vezes as coisas começam a firmar o pé depois dos 8, 9, 10 anos, né? Mas, graças ao bom Senhor, a gente tá conseguindo colher devagarzinho os frutos que a gente veio plantando lá há 5 anos atrás. E você trabalha muito com... você tá na área de competição também, de carros para competição, né? Na verdade, acho que o teu foco principal agora é esse. Então, a gente tem aqui os 2 espaços, né? Basicamente assim, eu tenho a 47 Auto Repair, que é de convencionais, carros para o dia a dia. Eu tenho um time que trabalha lá e eu tenho a 47 Garage, certo? Que aí eu tenho outro time que trabalha aqui comigo. Sim. Então eu dou suporte nas 2 oficinas, porque aprendi muito como fazer diagnóstico, né? Sim. Isso é uma coisa assim muito importante para você salvar dinheiro. Sim. Né? Um carro que você arrume meio-dia, se você demorar um dia para você arrumar, mais uma vez, lembra que o software determina o tempo do serviço? Sim. Entendeu? O software ele não determina o tempo do diagnóstico, mas assim, a gente é impossível de eu gastar 4 horas para diagnosticar um carro e cobrar as 4 horas. A gente cobra ali 2 horas, 1 hora e 1,8 horas, 2,2. A gente vai para ser justo com o cliente também, entendeu? São bem poucas as situações que falam, eu gastei 3 horas, eu tenho que cobrar as 3 horas porque era um problema muito difícil de achar. Tem coisas que você às vezes, beleza, eu gastei um meio período para fazer, mas você vai cobrar meio período que eu falo assim, uma manhã inteira, né? São 4 horas de serviço. Mas eu vou cobrar 2 horas de diagnóstico. Aqui é cobrado diagnóstico para tudo. Sim, entendeu? Correto. Mas daí que entra, beleza, eu descobri qual é o problema. Preciso trocar esse módulo, ou preciso trocar a transmissão, ou preciso trocar alguma coisa. Aí o software vai dizer, é 2 horas de serviço. Então eu não posso fazer com que o diagnóstico seja um diagnóstico de um dia inteiro para cobrar 2 horas de serviço. Porque eu não vou cobrar um dia inteiro de diagnóstico, eu vou cobrar 1 hora, 2 horas no máximo. 3, assim, eu acho que o pior dos casos que eu cobrei foi 3 horas de diagnóstico. Entendeu? Então, o diagnóstico ele é muito importante e é onde eu ajudo a Auto Repair, né, que é dos daily cars, do carro do dia a dia, para poder sair o mais rápido possível. Uma vez que os diagnósticos estão feitos, que os mecânicos estão orientados, eu posso vir para cá e trabalhar nos projetos. Eu costumo dizer assim, aqui é o meu parque de diversão. Que eu deixo a cabeça fluir, entendeu? A gente começa a pensar, as ideias vão viajando, a gente vai conversando com o cliente, vê até onde o cliente quer ir, né, e tal. E ali é o dia a dia mesmo, é o entra e sai de carro. Então, às vezes eu tenho um carro dentro desse lado aqui, desse prédio, o ano inteiro. Você vai trabalhando um pouquinho, o cliente guarda um dinheiro, trabalha mais um pouquinho. E ali não, às vezes você troca de carro, todo dia tá mudando o estoque de carro ali dentro, entendeu? Legal. Falando dos teus clientes, você tem mais cliente brasileiro ou americano ou mexicano? Como é que é essa distribuição de clientes? Para a parte de projetos, é mais americano do que brasileiro. Carros preparados para competição e ou carros clássicos que você vai fazer. Por exemplo, esse aqui não é um carro de competição. Sim. O que eu chamo de projeto é tudo aquilo que foge do dia a dia. Sim. Tá? Então, assim, é um projeto. Então, já não é... Esse aqui, por acaso, o dono é brasileiro e tal, mas ainda assim a maioria são americanos. Talvez pelo poder aquisitivo, né? Porque assim, não é todos os brasileiros que estão aqui que estão dispostos a fazer um projeto, a customizar um carro e tal. E já do lado de lá, eu acho que
é mais brasileiro. Vamos supor assim, 70-30. Entendeu? 70% são brasileiros. E qual que é mais fácil para atender? Qual que é mais exigente e qual que é mais... Os carros do dia a dia, porque é mais prático, né? É isso. Então, você vai fazer, não vai fazer, tudo bem. Eu fiz um orçamento, sei lá, $3 mil para trocar sua transmissão. Não tenho dinheiro, tudo bem. Pega, leva o carro, a hora que você estiver pronto, você traz. Tem clientes até que a gente negocia. Deixa o carro aqui. Eu preciso de 2 meses para arrumar esse dinheiro, ou 1 mês. Então deixa o carro aqui no cantinho e tal, e depois você traz pra gente e o dinheiro a gente começa a fazer. Mas é mais assim... não vou dizer tomar lá da cá, porque eu sou muito coração assim nessas decisões, mas é mais rotatividade, então se torna mais prático. Entendi. Aqui não. Aqui... esse lado de projetos, né, acaba que tem cliente com alto poder aquisitivo, que às vezes eles querem uma coisa bem exclusiva. Por exemplo, isso aqui é algo extremamente exclusivo. Sim. O motor, a gente tirou o motor de uma Ferrari Califórnia GT, não é GT, uma Ferrari Califórnia 2014 para pôr aqui. Então pensa, é um negócio extremamente exclusivo. Aí é mais complexo mesmo o projeto. Eu estou investindo em equipamentos para escanear peças, para poder começar a ter mais qualidade do produto final. Então, ao invés de eu pegar uma peça de ferro, eu preciso fazer um suporte, qualquer suporte do motor, suporte da transmissão. Ao invés de eu pegar um pedaço de ferro, sair cortando e soldando, hoje em dia a gente faz o scanner da área que você tem. Aí com o software fala, beleza, agora preciso fazer um suporte daqui até aqui. Aí você começa a desenhar o seu suporte. Uma vez que ele está projetado, eu mando para empresas que fazem usinagem CNC e eles fazem a peça em CNC para mim, em alumínio, o material que eu quiser, entendeu? Ou até mesmo imprimir em plástico, hoje tá na moda, né? Impressão 3D de plástico 3D. É bem acessível, né? Então eu uso esse carro aqui, tem um monte de impressão 3D, entendeu? Que foi feito para esse carro, para poder customizar painel, customizar porta, essas coisas assim, entendeu? Então se torna mais no detalhe assim as coisas. Então eu costumo dizer que o lado de cá é mais trabalhoso essa parte, mas para mim é mais prazeroso. Porque sempre é um desafio, né? Coisas novas e tal. Não, eu gosto de sair da casinha, da caixinha, fazer um negócio fora da caixinha. E carro elétrico? Se atende aqui, como é que é? Como é que hoje vocês veem os carros elétricos aqui? Porque aqui tem muito, né? Tem muito. Como é que é isso? Eu já arrumei bastante carro elétrico, tá? Eu vou dizer assim que não é a minha especialidade, tendo em vista que não me surgiu muita oportunidade, mas assim, já peguei Prius para arrumar, já peguei Tesla para arrumar, já peguei que mais? Os híbridos em geral, a maioria dos híbridos em geral aí que tem, né? O Prius também é híbrido, tem os totalmente elétricos e tal. Mas por que eu te falo que não surgiu tanta oportunidade? O que acaba acontecendo é assim, aí isso é para a oficina dos carros do dia a dia. O cara tem um Prius de $5 mil, $4 mil que custa ele para ele vender. Dá problema no banco de bateria, certo? Eu tenho que fazer um serviço que eu preciso da garantia. Então eu não posso, isso acontece direto. Aí o cliente fala, mas é só trocar uma célula, tem no eBay para vender. Eu falo, não, eu não faço isso. Porque eu não posso te dar garantia, porque o eBay não vai me dar garantia. Então eu preciso vender o banco de baterias para você. Aí um banco de baterias de um Prius é, sei lá, $1.500. Um com garantia, que eu vou pôr e não vou me incomodar. Entendeu? Aí o cara fala, mas é muito caro para arrumar quase a metade do preço do carro. Ou às vezes é mais da metade do preço do carro. Então existe isso que acaba os clientes vão declinando do serviço e acabam se desfazendo do carro, ou vendem e compram mais novo, porque o Prius mesmo é um consumo, é muito bom, a economia de combustível é excelente, mas quando vem a manutenção, né, não tem jeito. O problema então talvez por isso que não me surgiu tanta oportunidade, eu peguei são poucos os casos que a gente falou assim, beleza, eu vou arrumar. Aí a gente vai, arruma, troca banco de bateria, troca gerador, troca o regenerador, entendeu? Porque o diagnóstico para mim eu consigo fazer. Às vezes eu não consegui trocar tudo que precisava trocar porque os clientes não aprovaram os orçamentos, entendeu? Legal. Tem muito disso, isso acontece bastante, sabe? Porque aqui acaba que eu não tenho ideia quanto é um Prius hoje. Tem Prius no Brasil, né?
Tem, eu já vi. Mas eu não tenho ideia. Eu também não tenho ideia quanto custa um Prius no Brasil, mas não deve ser barato. Mas aqui você compra um Prius com 3 mil dólares. Entendeu? Andando, barato, tudo aqui certo. É barato. É barato. Aqui é barato. É barato. Só que às vezes a manutenção de um banco de bateria é mais da metade do preço do carro. Aí se torna inviável a manutenção. Tá certo. Entendeu? Aonde o pessoal vai declinando das manutenções. Mas já peguei Porsche para arrumar, as Toyota híbrido. Híbrido tem muito agora, muito, né? Tem muito, né? Muito. No Brasil ainda é pouco, né? Né? Se a gente pensar, ainda é pouco. Vou dar um exemplo. Meu vizinho aqui, ele é tipo uma loja de carro, né? Um dealer que chama, né? E ele comprou é da Nissan. Nissan alguma coisa, é um totalmente elétrico, certo? Comprou o carro lá por $1.500 no leilão. Aí trouxe pra mim e falou, não tá carregando. Diagnostiquei, tem que trocar lá o conjunto de recarga, blá, blá. Quanto? O mais barato que eu achei pra gente comprar, que eu posso dar uma garantia, $1.500. Mais a mão de obra pra trocar. Caramba. O carro tá parado ali, não arrumou. Não arrumou ainda. Se tornou um elefante branco pra ele, porque agora ou ele manda de volta pro leilão, né? Para tentar vender e recuperar os $1.500 dele, ou ele vai gastar isso aí tudo para perder dinheiro. Então, acontece muito disso, entendeu? Alexandre, olhando para trás, valeu a pena tudo que você já fez e chegar até aqui? Valeu, com certeza. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Do que eu não fiz, entendeu? Porque a gente passa por dificuldades de sempre, não é um mar de rosas, né? Você empreende também, você sabe? Sim. Não é um mar de rosas. Toma os golpes de vez em quando, toma as rasteiras de vez em quando, mas valeu a pena, tá valendo a pena. Eu me sinto muito bem, muito feliz. Às vezes a gente tá estressado, tá preocupado, sabe o que vai acontecer no próximo ano ou não, se aquele novo desafio a gente vai conseguir superar. Mas quando a gente para pensar o que eu já consegui fazer, o nome que a gente está construindo, né, reconhecimento, eu tenho muitos clientes aqui de Utah e eu posso dizer que são muitos mesmo, porque assim, que eu conquistei eles por mostrar que a gente gosta de mexer em carro velho. Então assim, acabou que o cara tem lá um Corvette 1958 e ele não achava ninguém para regular carburador ou para trocar um selo ou para arrumar uma transmissão, e quando ele vê que a gente faz e gosta de fazer, porque o resultado é diferenciado. Quando você faz só pelo dinheiro, uma coisa que eu aprendi assim comigo, se eu acordar de manhã e falar, hoje eu preciso fazer $1.000 para pagar uma conta, você não consegue fazer 50. Dinheiro não vem. Não vem de jeito nenhum. Agora, quando eu acordo de manhã e falo assim, não, eu preciso aquele carro, eu vou terminar aquele carro, vai ficar legal, que eu tô com uma ideia aqui, não sei o quê, o dinheiro se torna consequência. Eu acredito que muitos profissionais dessa área trabalham assim por esse amor que eles têm nessa profissão da manutenção, de fazer coisas novas, desses desafios. E eu vejo, eu tenho alguns grupos que eu vejo de mecânicos assim, eles discutem o dia todo falando dos problemas e tal, e um ajudando o outro. Então isso é muito legal. No Brasil isso é muito forte. Um ajuda o outro, fala muito sobre como resolver os problemas, e isso eu vejo todo o tempo. E eu vejo que o pessoal, muitos fazem pelo amor que tem nessa profissão. Não, tem que gostar. De vez em quando você pega umas buchas aí, se falar, viu, cara? De vez em quando você pega uns pepinos aí, nossa senhora, mas é o que eu costumo dizer, às vezes uns diagnósticos mais complexos fazer é mais interessante do que você trocar freio, trocar óleo, entendeu? É um desafio. Porque não tem muito pensamento, né? Você não usa muito seu cérebro para fazer aquilo, né? É o básico, né? Legal. Mas eu gosto bastante. Legal. Então eu vou respondendo de volta, eu acho que tá valendo a pena, a pena. Alexandre, obrigado por esse tempo aí que a gente conversou. Eu admiro muito você, o teu trabalho aqui, principalmente pelo tanto que você cresceu desde a vez que eu vi, a primeira vez, que era o barracão, é só esse aqui, né, que a gente está agora já aumentou, está lá para o outro lado. Isso. O escritório está bem maior. Está bem maior a recepção. Quer dizer, a recepção, né? Antes era recepção, escritório, tudo junto. Tudo junto. Agora não, agora você tem uma recepção, tem um escritório, então mostra tem a como nossa lojinha que a gente começou, né? A loja de peças de performance. E o sucesso lá que foi na feira também.
Não é na feira, né? Como é que é o nome lá? No Car Show, né? No Car Show. Não, né? então a gente fez um grande sucesso com esse carro no SEMA, e no começo desse ano eu levei 2 carros num dos maiores Car Show que tem aqui em Utah, e a gente ganhou 2 primeiros lugares também com carros que a gente fez. Então, assim, é por isso que eu digo, vale a pena. Quando você faz um negócio com paixão mesmo, vale a pena, entendeu? E o dinheiro, às vezes, ele não vem no montante que você espera, mas no tempo certo as coisas vão acontecer. Eu confio muito no tempo do Senhor. Então, assim, as coisas vão acontecer. Eu não quero hoje esbanjar, não quero nada. Tendo bastante saúde, podendo dar o mínimo para minha família e fazer a empresa continuar crescendo, porque eu ainda reinvisto grande parte do que a gente consegue faturar, eu ainda reinvisto na oficina para poder comprar equipamentos e tal. Então a gente como é que eu posso dizer assim, eu sei que talvez daqui mais 5 anos, que é o que eu tenho meus projetos para daqui mais 5 anos, talvez ainda as coisas vão melhorar mais ainda, né? Mas por enquanto eu tenho que firmar os pés aqui agora e continuar andando. Legal. Então eu espero que na próxima vez que eu venha para cá, eu vou chegar aqui e tá maior ainda. Eu também. Legal. Como a gente diz lá de Curitiba, a gente fala assim, se for praga que se agarre, né? Legal. Porque é isso mesmo. E eu agradeço também vocês por dar essa oportunidade pra gente e ouvir a gente. Assim, a gente tem muita coisa para conversar, fica à vontade, mas é isso aí, a oficina está aberta, as portas abertas sempre. Legal. Entendeu? Valeu, Alexandre. Obrigado. Obrigadão.